É difícil perder coisas, é difícil perder pessoas, é difícil perder. Mas você ainda vai agradecer pessoas que Deus tirou da sua vida. Pessoas que você vai ver aprontando com outros, e se tivesse ficado com você, aprontar com você. Você vai ver na sua vida pessoas que saíram da sua vida, que foi um grande livramento. Você sofreu o que você não queria sofrer, mas tem 2025 aí você dá o troco, você vai dar o troco. Tem 2025 pela frente para Deus fazer coisas grandes na sua vida, se você estiver na fé. Porque a fé na palavra de Deus te dá uma força tão grande que até você fica admirado com você mesmo, como você reage nos momentos difíceis. Você está passando pelo sufoco e está dizendo: Deus é comigo, vai arrebentar, eu tenho certeza que vai dar certo, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele não vai falhar. A nossa reação diz muito sobre a nossa fé, porque a reação mostra a nossa condição espiritual. Deu para você entender?